Eu preciso que você olhe para essa banana verde. Olhe de verdade, ela parece pouco apetitosa, não é? Daquele tipo que você simplesmente ignora no supermercado sem pensar duas vezes. Mas escondido dentro dessa banana verde tem algo estranho. O que é isso? Pouca gente conhece, chama-se amido resistente. Quanto mais estudei a biologia do amido resistente, mais impressionado fiquei. Isso não é uma fibra, mas também não é um amido típico, como o do arroz ou do macarrão. É um composto que remodela o microbioma e pode melhorar a saúde metabólica, reduzindo peso, gordura corporal e visceral, comprovado por ressonância magnética. E o melhor de tudo é que os benefícios são completamente independentes da ingestão calórica. Sério, a ciência é convincente. Os ensaios clínicos randomizados e controlados são inegáveis. Mas há um detalhe realmente crucial que você precisa entender se quiser transformar a ciência que vamos apresentar em melhorias de saúde na sua própria vida hoje. Deixe-me mostrar a ciência para você e talvez, só talvez, você até queira morder essa banana verde horrível. É terrível. O amido resistente leva à perda de gordura, pois é mais difícil de digerir. Participantes eliminaram mais gordura e ácidos graxos nas fezes. 100 cm² de gordura visceral, em 8 semanas tiveram uma mudança na gordura do fígado da ordem de 58%. Isso é enorme. Algumas pessoas tiveram queda de 58%, outras de apenas 7%. Por quê? Este vídeo terá 5 capítulos. No primeiro, explico o que é o amido resistente com uma demonstração divertida. No capítulo 2, vou explicar como o amido resistente causa perda de gordura em humanos. Vamos analisar um ensaio clínico randomizado e controlado com dados que mostram claramente que o amido resistente promove perda de peso, gordura e gordura visceral em humanos, comprovado por ressonância magnética, independentemente das calorias. No capítulo 3, falaremos sobre os mecanismos de ação. Quem me conhece sabe que essa é minha parte favorita. Como isso age no corpo, qual a biologia, a fisiologia e outros benefícios além da perda de peso. Abrindo um rápido parêntese, muitos perguntam se uso IA para escrever sobre mecanismos ou analisar artigos, e isso não ocorre. Aqui estão algumas das impressões, árvores, e eu adoro fazer anotações com esboços à mão. Alguns exemplos. Agora todas as análises dos mecanismos são feitas por mim, não por IA. Então, no capítulo 4, vamos falar sobre pessoas que respondem e pessoas que não respondem ao amido resistente. Vamos além das médias dos grupos e analisar o porquê. Algumas pessoas respondem bem ao amido resistente, enquanto outras têm pouca ou nenhuma resposta. O que diferencia as pessoas e como aplicar isso em sua vida, levando ao capítulo 5, orientações práticas, primeiros passos e aplicação da ciência no dia a dia. Vamos chegar lá juntos. Você encontra mais detalhes, passo a passo e acesso antecipado a análises em staycuriousmetabolism.com, nossa newsletter científica mais vendida. Agradeço por ajudar a tornar isso um oásis de nuances na internet. Obrigado. Agora vamos ao capítulo 1. Afinal, o que é amido resistente? Quimicamente, o amido é uma cadeia de moléculas de glicose conectadas. É isso? E em circunstâncias normais, enzimas produzidas pelo seu corpo, como a amilase salivar presente na sua saliva e a amilase pancreática liberada pelo seu pâncreas, decompõem o amido de forma eficiente em moléculas de glicose. As moléculas de glicose são absorvidas no intestino delgado e se tornam energia de carboidrato disponível, rápido, eficiente, direto. É assim que carboidratos e amidos são digeridos. Mas aí entra o amido resistente. Existem vários tipos de amido resistente, mas vamos focar no tipo 2, pois é o analisado nos estudos que veremos. O amido resistente tipo 2 é altamente cristalino, com cadeias de glicose organizadas de modo que as enzimas digestivas não conseguem acessá-las facilmente. Vamos à demonstração. Veja isso não como uma banana verde, mas como espaguete cru preso com fita adesiva. Ainda é espaguete, o mesmo material, mas como está compacto e rígido, é bem mais difícil de digerir. Isso é amido resistente. Eu sei que não vou comer isso, mas é a mesma química com outra arquitetura. Então ele resiste à digestão no intestino delgado, evita as enzimas do seu corpo e viaja até o cólon. Foi aí que, enquanto eu revisava esses dados, me veio a próxima pergunta. Se nossas enzimas não quebram o amido resistente, como as bactérias conseguem? Aqui está o detalhe. Nossos corpos têm poucas enzimas para digerir amido e não conseguimos digeri-lo. Já as bactérias intestinais produzem dezenas de enzimas que atuam sobre carboidratos. Elas têm um conjunto maior e mais diversificado de ferramentas para separar autonomamente os fios de espaguete e processá-los.
Quando o amido resistente alcança o cólon, bactérias lentamente degradam essas estruturas cristalinas e as fermentam. É assim que ele altera o microbioma, faz com que se reestruture, produza outros hormônios que interagem com nosso corpo, entrem na corrente sanguínea e mudem nossa biologia. É assim que o amido resistente funciona. Isso nos leva ao capítulo 2. O amido resistente causa perda de gordura. Vamos começar com o primeiro dos nossos estudos publicados na Nature Metabolism. Este foi um ensaio clínico randomizado, controlado e cruzado envolvendo 37 homens e mulheres com IMC acima de 24. Em um desenho cruzado, cada participante atua como seu próprio controle. Todos completam duas fases. Uma fase de amido resistente, onde as pessoas consumiram 40 gramas por dia de amido resistente, e uma fase de amido controle com calorias controladas. Cada fase teve 8 semanas, com 4 semanas de washout entre elas. O estudo foi especialmente rigoroso porque controlaram as dietas dos participantes. E ainda mais importante, o estudo foi duplo cego. Então, para citar o artigo, para citar os autores, o amido resistente e o amido controle foram embalados em sacos selados idênticos, com aparência idêntica. E os participantes e os investigadores, os pesquisadores, desconheciam a alocação dos grupos durante o período duplo cego. Então, esse desenho elimina efetivamente os efeitos placebo, controla as calorias e minimiza o viés experimental. Em resumo, este foi um estudo excepcionalmente bem desenhado, muito rigoroso. Durante a fase do amido resistente, o peso corporal reduziu significativamente em relação ao início e à fase da dieta controle. Além disso, a massa de gordura também diminuiu, com uma redução específica e significativa na gordura visceral. Essa gordura inflamatória envolve os órgãos internos e favorece o desenvolvimento de doenças cardiometabólicas. Além dos valores numéricos, quero mostrar imagens de ressonância magnética para que você veja o sinal dos dados brutos. Você pode ver aqui o antes e depois da cavidade abdominal em cortes sucessivos, como fatias de pão. Em apenas 8 semanas de suplementação com amido resistente, observa-se redução substancial da área em vermelho, isto é, da gordura visceral nas cavidades abdominais humanas, comprovada por ressonância magnética. Que legal, né? E parabéns, agora você é um radiologista, mas vamos seguir em frente, vamos para nuances mais profundas. Ao analisar a distribuição dos dados, você perceberá grande variabilidade individual. Alguns participantes tiveram uma redução modesta, mas ainda significativa, na gordura visceral, enquanto outros tiveram respostas dramáticas. Um indivíduo teve uma diminuição de 100 cm² de gordura visceral em 8 semanas. Isso é uma mudança enorme em um curto período de tempo. Para provocar um pouco, vamos discutir por que algumas pessoas respondem mais fortemente do que outras. Então, sente-se na ponta da cadeira com seu balde de pipoca de amido resistente na mão. Se isso existir, me avisem ou procurem no Google. Se não, espero que inventem. Além disso, os benefícios continuam. O amido resistente também melhorou a sensibilidade à insulina, reduziu marcadores inflamatórios como o TNF-alfa, melhorou os níveis de proteínas envolvidas no metabolismo lipídico e até aumentou a excreção de lipídios nas fezes. Sim, os participantes realmente eliminaram mais gordura e ácidos graxos nas fezes. Isso já é surpreendente, mas fica ainda mais interessante ao entrarmos no capítulo 3, sobre os mecanismos de ação. Essa é a parte divertida para nós cientistas, menos para os ratos dos experimentos que vamos discutir. Porque os pesquisadores realizaram transplantes de microbiota fecal, TMFs, usando fezes de participantes humanos, seja após as intervenções com amido resistente ou com amido controle. Essas amostras de fezes foram transplantadas para camundongos com microbiomas eliminados por antibióticos. O objetivo aqui é estabelecer causalidade. Em outras palavras, se transferirmos o microbioma condicionado de humanos que consumiram amido resistente ou do grupo controle para camundongos que são todos mantidos na mesma dieta, conseguimos reproduzir os benefícios metabólicos observados nos humanos. E aqui está o que eles descobriram. Camundongos que receberam um transplante de microbiota, os transplantes fecais de humanos alimentados com amido resistente, em comparação com camundongos do grupo controle, perderam peso corporal e massa de gordura em apenas 2 semanas, apesar de dietas idênticas. Aliás, um comentário rápido. Na newsletter mostro imagens dos animais dissecados para você ver o interior das cavidades abdominais, mas não quis assustar aqui no YouTube. Nem sei se o YouTube penalizaria essas imagens. Se tiver estômago forte, vá para a newsletter. E sobre isso me lembra, estômago forte. Na newsletter eu também explico como o amido resistente pode ajudar a curar o intestino permeável. Isso vai muito além das calorias, mas vamos recuar um pouco. Em resumo, tudo isso que revisamos sugere que a suplementação com amido resistente pode promover uma perda de gordura significativa, incluindo a perda de gordura visceral.
como demonstrado por ressonâncias magnéticas em humanos em um estudo duplo cego, controlado por placebo, e que essas mudanças são mediadas por alterações no microbioma intestinal. Ouça o resumo de novo se não entendeu, pois esse é o ponto principal que preciso que compreenda. Mas agora é aqui que as coisas ficam especialmente interessantes, porque nem todo mundo responde da mesma forma ao amido resistente. Então vamos analisar com mais precisão e abordar a verdadeira questão. Por que algumas pessoas respondem ao amido resistente e outras não respondem? Isso nos leva ao capítulo 4, respondentes e não respondentes. Então, para responder a essa pergunta, vamos analisar nosso próximo artigo publicado na Cell Metabolism em 2025. O estudo foi concebido explicitamente como um estudo de acompanhamento para entender por que cerca de 30% dos participantes de ensaios controlados anteriores apresentam benefícios limitados com o amido resistente. Como os autores observam, estudos anteriores em humanos mostraram variações significativas em respostas metabólicas, incluindo gordura no fígado. Vamos focar nisso. Por exemplo, quem respondeu bem ao amido resistente teve redução de 58% na gordura do fígado. Uma redução de 58% na gordura do fígado é significativa, enquanto os que responderam menos tiveram apenas 7% de redução no grupo. Mesmo protocolo, mas alguns tiveram queda de 58% e outros só de 7%. Por quê? Ao calcular a média, os efeitos ainda parecem impressionantes, mas ela esconde a biologia realmente importante. São o mesmo grupo dos 7% ou dos 58%. O mais importante é que esse padrão de respondedores e não respondedores foi replicado em vários estudos. Divergências semelhantes também ocorrem para IMC, percentual de gordura corporal e índices de resistência à insulina. Então, coloque-se na posição dos participantes. Você segue o mesmo protocolo. Você faz o mesmo esforço. Ainda assim, algumas pessoas, sem nenhuma culpa ou mérito aparente, têm melhorias enormes, enquanto outras têm pouquíssimo retorno. Para tornar isso mais intuitivo e emocional, pense em uma analogia. Correr forte em uma esteira por 60 minutos olhando para uma parede. Vamos tornar isso ainda mais chato só para perceber que o universo escolheu aleatoriamente que alguns vão queimar 2.000 calorias e outros apenas 50 com o mesmo esforço. É uma analogia imperfeita, mas captura a frustração e, mais importante, a desigualdade bioquímica em relação à suplementação de amido resistente. Então, a próxima pergunta é por quê? E depois o que podemos fazer a respeito? Então, os pesquisadores descobriram que a composição inicial do microbioma prevê quem vai responder ao amido resistente. Existe um gênero bacteriano chamado Prevotella, mais comum em pessoas com baixa resposta, que se correlaciona negativamente com reduções da gordura no fígado. Isso levou os pesquisadores a uma hipótese, um spoiler que eles acabaram confirmando. A ideia é que a presença dessa bactéria Prevotella suprime os benefícios metabólicos do amido resistente. Em termos mecanísticos, a explicação é simples. A Prevotella compete com outras bactérias intestinais que fermentam o amido resistente de forma mais eficiente, gerando metabólitos benéficos. Resumindo, quanto mais Prevotella, menor o benefício do amido resistente. Porém, a história não acaba aí, pois os micro-organismos intestinais formam um ecossistema e interagem entre si. Então, outra bactéria, prepare-se para esse nome, Bifidobacterium pseudocantalintum, acho que é assim. Vamos chamá-la de pressão arterial para simplificar, mostrou o padrão oposto. O pressão arterial é capaz de metabolizar o amido resistente, e sua presença indicava uma resposta metabólica mais forte, com mais pessoas respondendo bem. Resumindo, a resposta humana ao amido resistente depende do equilíbrio de micro-organismos como o Prevotella, que não quebra o amido resistente, e pressão arterial e outros que o digerem. Resumindo, a suplementação com amido resistente pode melhorar peso, gordura corporal e visceral, sensibilidade à insulina e gordura no fígado em humanos. No entanto, nem todos respondem da mesma forma. A composição inicial do microbioma pode prever a resposta. Prevotella tende a suprimir a resposta, enquanto outros micro-organismos que degradam amido resistente aumentam a capacidade de resposta. Então, se você conseguiu acompanhar até aqui, você merece o capítulo 5, Insights Práticos. Na maioria dos estudos que mencionamos, os pesquisadores usaram amido resistente tipo 2, especialmente amido de milho rico em amilose. Eles usaram o RAI+, 260 na dose de 40 gramas por dia. Sei o que você está pensando. 40 gramas de amido resistente parece muito. Sinceramente, fiquei surpreso ao ver no primeiro estudo que os pesquisadores não relataram efeitos colaterais gastrointestinais significativos, como náusea, inchaço, diarreia ou alteração na frequência das fezes. E entre nós, acho difícil acreditar nisso e pretendo testar em mim mesmo, não de forma cega, mas não quis divulgar esses dados aqui porque não queria que minha experiência te influenciasse, positiva ou negativamente.
Se você decidir testar, gostaria muito de saber sua experiência com 40 gramas de amido resistente tipo 2. Dito isso, não há motivo para pressa. Se você decidir experimentar o amido resistente por conta própria, uma abordagem cautelosa seria aumentar a dose gradualmente. Comece com 10 gramas por uma semana, 20 gramas por uma semana, 30 gramas por uma semana e depois 40 gramas se você não estiver tendo nenhum problema. Como uma curiosidade rápida, você também pode obter amido resistente tipo 2 de bananas ainda verdes, se essa for a sua preferência. Você precisa comer cerca de 6 bananas verdes para chegar à dose de 40 gramas usada no estudo. E só para esclarecer, isso não é um desafio. Ok, pode ser desafiador, mas é importante notar que o amido resistente se decompõe ao cozinhar em altas temperaturas. Por isso, se quiser tentar, consuma bananas verdes cruas. Opções práticas incluem comer as bananas verdes do jeito que estão, se você for realmente hardcore, ou batê-las em bebidas como kefir ou iogurte. Pessoalmente, acho que a abordagem mais simples, se você quiser experimentar suplementação de amido resistente, é usar um suplemento. Amido de milho com alto teor de amilose, o High 260 que eles usaram no estudo. Você pode simplesmente pegar o pó e misturar em uma bebida, algo como um kefir para fazer uma espécie de milkshake probiótico estranho. Mas não estou aqui para ser chefe, então estou muito aberto às suas ideias e incentivo você a compartilhar suas sugestões nos comentários para o benefício da comunidade. Agora tenho certeza de que alguns de vocês estão se perguntando, como determinar se você responde ou não responde ao amido resistente? Você pode fazer um teste de microbioma de referência. Alguns serviços analisam as bactérias citadas, mas pode ser mais útil acompanhar indicadores relevantes para você. Então, peso corporal, gordura corporal, se você tiver uma balança de bioimpedância ou algo assim, e veja se você responde. Lembre-se, cerca de 30% das pessoas respondem pouco, ou seja, 70% tem resposta moderada ou alta, então suas chances ainda são boas. Agora a próxima pergunta. Probióticos podem ajudar quem responde pouco, moderadamente ou quase não responde? Possivelmente, combinar amido resistente com probióticos capazes de degradá-lo pode ser vantajoso. Um exemplo muito estudado é o Bifidobacterium longum, conhecido por metabolizar amido resistente, inclusive o tipo 2 usado nesses estudos. Essa também é uma das principais cepas do probiótico que eu uso pessoalmente, da Winnowine Labs, que foi desenvolvido não apenas para funcionar como um probiótico de alta qualidade, que realmente degrada o amido resistente, mas também para se ligar a microplásticos no intestino. Agora, isso é um assunto completamente diferente. Eu escrevi mais sobre isso em outros lugares, você pode conferir esses artigos para saber mais. E se você quiser se aprofundar no microbioma e nos microplásticos, pode ouvir minha conversa com o CEO da Winnowine Labs, Dr. Matthew Dunn, doutorado. Como sempre, não há absolutamente nenhuma pressão para usar qualquer um dos produtos que eu uso, mas se você tiver interesse, pode usar o código STAYCURIOUS com 15% de desconto. Não há pressão, mas se uso e confio em um produto, tento conseguir um código de desconto para compartilhar com você. Esse é meu probiótico favorito. Mas para concluir, o amido resistente representa algo realmente raro na ciência da nutrição. Uma intervenção dietética simples e acessível, apoiada não por um, mas por vários estudos rigorosos em humanos, estudos mecanísticos em animais e uma estrutura biológica clara que explica tanto o sucesso quanto o fracasso. Os dados deixam uma coisa absolutamente clara: a saúde metabólica não depende apenas do que você come, mas de como o seu microbioma pessoal interpreta isso. O futuro da nutrição não é uma prescrição única para todos. Não é simplesmente bom ou ruim. Eu acho isso inspirador, eu acho isso algo que nos faz ser humildes, eu acho isso empolgante. Acho que é por isso que continuamos curiosos. Me diga o que você pensa. Eu me diverti muito fazendo este vídeo. Outros digeridores de amido resistente, digeridores de amido resistente, eu simplesmente não consigo dizer essa palavra. Digeridores.